Certo? Então, tá. Então a gente vai começar a olhar assim, só as equações separadamente, né? Para a gente, vamos fazer o seguinte, aqui. Vamos dizer que a gente, bom, as equações então, vamos primeiro olhar as equações em forma aberta, para quem não está muito acostumado a ver. Vamos fazer o seguinte, lembrando que eu posso escrever as equações de Maxwell desse modo aqui também. Vamos fazer o seguinte, então vamos pegar as equações, como a gente faz sempre, pegando a componente temporal aqui, né? Então vai ficar dmi f min. Então, pegando a componente mi igual a zero, vou parar aqui. Pegando a componente mi igual a zero, vai ter dmi f mi zero. Então vai ficar di f mi zero, que nos dá sempre a divergência do campo elétrico, né? Mais, e aqui, si, dmi θ, f til mi zero, né? F til mi zero. Então, como aqui já é temporal, aqui só pode ser espacial. E aqui então só vai poder ser espacial. E isso aqui igual ao J0, né? O J0, que é a densidade de carga. Então a gente já sabe. Para fazer a conexão com as componentes euclidianas, a gente desce esse I0, aí ele desce negativo. Mas aí eu troco o zero com I, ele torna a ficar positivo. Aqui é a mesma coisa, eu desço esse I0, ele fica negativo, mas aí eu troco o zero com I, ele fica positivo. Que a gente identifica geralmente assim. Então aqui vai ficar a divergência do campo elétrico, direitinho. E aqui vai ficar mais o F til 0I, o E vai B. Então esse aqui é o próprio campo magnético. Então esse aqui vai ficar mais si. Aí aqui vai ficar o gradiente do θ, escalar, campo magnético. Aqui a gente pode pensar, também se quiser, a gente pode continuar gradiente, quando a gente pega a divergência de θb, a divergência de um escalar vezes um vetor, o gradiente do escalar, vai ficar gradiente de θ, escalar b, mais θ, divergência de b. Mas, como a gente falou, nós não estamos introduzindo monopólio, não mexendo na definição do F mini, então as equações de Maxwell homogênea vão valer. Então, esse termo aqui não tem, é zero. Então, eu posso escrever esse termo aqui dessa maneira, como sendo a divergência de θb. Então, se quiser, a gente ainda pode reescrever essa equação, deixando θ dentro da divergência. Aí eu agrupo toda a divergência. Essa equação ficaria assim, a divergência do campo elétrico mais si θb igual a ρ. Quer dizer, no vácuo, quem vai ser zero vai ser a divergência disso tudo. Lembrando que θ é um campo, tá? Tá certo. Então essa é a primeira equação. Posso deixar ela assim. Olhando, deixando ela assim, ela pode ficar interessante também, porque aí eu vejo que, mesmo que a carga seja zero, o campo magnético está aparecendo, vamos dizer assim, como fonte do campo elétrico. Então, isso já vai mostrando que eu tenho uma espécie de uma magneto-resistência, porque a Rho está dando a carga. Então, o campo magnético, de uma certa maneira, está fazendo o papel da carga. Então, isso já vai mostrando que a gente vai acoplando o setor elétrico ao setor magnético. Quer dizer, a equação pode assumir essas duas formas aqui. Vamos ver qual delas é mais conveniente, né, dependendo da situação. Agora, vamos olhar a equação para a parte espacial. Vou deixar
As equações homogêneas, como nós falamos, não mudam. Rotacional de E menos dV dt. Continua valendo. Inclusive, igual a certo. Agora vou pegar só a parte espacial aqui. Bom, vai ficar então. Qual que é a diferença espacial que pode ser temporal ou espacial? Então, D0, F0i, mais DJ, FJi. A mesma coisa com o termo em si. Vai poder ter aqui D0, θ, F tio 0, I, mais si, DJ, θ, F tio JI. Se esse aqui é o campo, se esse aqui é I, então esse aqui pode ser 0, pode ser J. J. Corrente. Então, fazendo agora a conexão com as quatro dimensões no setor euclidiano, vamos fazer os abaixamentos dos índices. Então, esse cara aqui vai descer 0i negativo. Esse cara aqui desce JI positivo. Esse aqui desce 0i negativo. E esse aqui desce JI positivo. E o JI em cima é a própria componente euclidiana, né? Então, o primeiro termo lá vai ficar, esse termo aqui vai ficar menos ddt, né? Menos a derivada temporal do campo elétrico, componente I. Esse aqui vai produzir epsilon, J, I, K, BK, com sinal menos, né? A gente produz aqui, só para eu errar em sinal, menos DJ, epsilon, J, IK, BK. Então isso aqui traz esse J comigo para cá, dá o rotacional de B componente I. Vai dar, porque é o que tem que dar, ampere máximo, rotacional de B. Está dando aqui direto o rotacional de B. Aqui é o dual. E vai em B, né? Então isso aqui seria o campo elétrico, vai ficar o campo magnético. Vai ficar menos que si, derivada temporal, θ, e aí o F tio 0 é o próprio campo elétrico, não, campo magnético. E ficaria campo elétrico, F é o F, mas o E vai em B, então vai ficar B. Então vai ficar menos que si, ddt do θ. E aí o outro termo vai ficar mais que si. Aí aqui nós vamos ter menos epsilon, J, e K, BK. Seria o campo, se fosse o F, né? Teria J, I, K, BK com sinal menos. Mas aí o B vai em menos E, então aqui vai ganhar um sinal menos, aqui vai ficar mais, vai ficar campo elétrico, componente K. E aí eu tenho esse J aqui. Esse J aqui, para poder fazer o produto escalar, eu tenho que trocar o I com o J. Vai ficar menos que si, rotacional, de θ, rotacional de θ, campo elétrico. E aí aqui vai ficar a própria corrente, né? Então, a gente pode, não errei sinal não, dá uma olhada que dá uma checadinha. Então, no princípio, a gente pode escrever esse termo assim. Então, vai ficar o centro, né, do lado esquerdo vai ficar paradeirense, não permático, rotacional de B. Menos que si. ddt
podemos também, se quiser, escrever essa equação aqui. Vindo para cá. Pode fazer o seguinte, a rotacional de B, se eu quiser desvincular desses θ dentro das derivadas, rotacional de B. Aí aqui nós vamos produzir menos si, derivada temporal de θ, menos si, assim, θ ponto, derivada temporal de θ, vezes B. Aí menos si θ dB dt. Menos si rotacional desse escalar, o kf djk, menos si gradiente de θ vetorial depois menos si θ rotacional de E. A gente poderia até pensar assim. Mas se a gente quiser, a gente podia absorver. Poderia, porque esse termo aqui, na verdade, ó, rotacional de E é menos dB dt. Então, se eu usar Faraday-Lentz, né, esses dois termos aqui se cancelam. Faraday-Lentz, esse termo aqui, mata esse aqui. Que rotacional de E é menos a derivada do campo magnético. Esses dois termos se cancelariam. E aí a gente ficaria com esse termo assim, rotacional de B, tá? Ponto B, tá aí. Poderia ser uma forma de colocar essa equação. Talvez uma outra forma também interessante seja a seguinte. Aqui a gente viu que formou essa quantidade. E mais que si θB. Então, por exemplo, a gente poderia, esse rotacional aqui, eu posso juntar com aquele rotacional. Posso escrever essa equação assim, rotacional de uma coisa só. Rotacional de B menos si θE. Então fica tudo dentro do rotacional. Esse cara aqui vem para o lado direito, vai para a corrente de deslocamento. ddt por E mais é o mesmo E que está aparecendo aqui, ó. E mais si θB. É como se a gente tivesse assim, um campo efetivo, né? Quer dizer, se junta esse setor aqui, forma como se fosse um campo magnético novo, e aqui forma um campo magnético novo, perdão, e aqui um campo elétrico novo. E aqui a equação de Gauss também. Ela pega aquele campo elétrico que aparece lá, agora apenas essas equações aqui, se eu pegar, por exemplo, o rotacional desse E aqui, então rotacional. A pergunta é se eu posso também jogar essas definições ali, né? Vamos ver aqui, divergência de B, a divergência desse campo aqui, a divergência de B, menos si, aí a divergência disso aqui vai ficar gradiente de θ. Escalar E mais θ, divergência de E. Se eu tiver no campo, né? Eu acho que eu ia ver se a gente conseguiria, da mesma forma, jogar para cá, esses campos aqui, para cá, para esse B aqui, é divergente. Quer dizer, jogar essas, reescrever as próprias equações homogêneas, que na verdade são isso aqui, né?
que o que a gente está vendo é o seguinte, daqui a gente vê o seguinte, que em forma covariante essa equação pode ser colocada assim, ó. Dmi F mi mais si θ F mi igual a J. Então eu posso escrever, na verdade a gente já vê que as próprias equações com fonte, elas redefinem, né, esse novo campo magnético a partir da inclusão do áxio. O áxio entra na própria definição do campo eletromagnético. Quer dizer, isso que está aqui em forma covariante é o que está aparecendo aqui em forma cartesiana, em forma de espaço, né, euclidiano. Agora, é claro, esse F satisfaz as identidades Giviani, né? Se a pergunta é se esse cara aqui, se eu pegar essa combinação aqui, se eu definir esse F mini aqui, né? Vamos chamar isso aqui de um F, um F gótico aqui mini. Então, satisfaz isso aqui. Agora a questão é saber se esse cara aí satisfaz, né? Quer dizer, quando eu defino esse F, né? Eu posso definir o dual dele. Quer dizer, se a gente definir esse cara aqui, quer dizer, em componente seria isso. O F0i é o E mais psi θd e o Fij é o B menos psi θr. Agora, claro, a pergunta é, valeria, quer dizer, uma equação desse tipo aqui, homogênea, né? Essa é a pergunta. Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu ver onde eu posso guardar essas equações. Deixa eu botar isso aqui. Isso aqui a gente está lembrado. Está aqui. Vou fazer o seguinte, escrever essa equação. Vou deixar essas duas aqui e essa. Vamos tirar essa aqui. Passo aqui. Não esquecer aqui. Eu ia colocar aqui em forma covariante essa equação aqui. Esse F mini nosso aqui é o F mini. Só para a gente não esquecer aqui, a gente definiu isso. A gente definiu, assim, um campo elétrico, vamos chamar assim de campo elétrico mais psi θd, um campo magnético B, que é B. Então, quer dizer, as equações inhomogêneas, equações com fonte, a gente escreve perfeitamente em termos desse campo aqui. Tá certo? E aqui. A gente estava só querendo ver como é que ficam as equações do dual, né? Então, se a gente tirar agora, quer dizer, o dual, o Ft dual mini, ele é Ft mini mais psi θ. No espaço de Minkowski, o dual do dual dá menos F mini, né? Para lembrar dessa relação no espaço de Minkowski, né? O dual do F mini é menos o F mini. Por isso até que a gente não pode definir campos autoduais que sejam reais. Então, ficou assim. Então, claro, etil. Então a gente pode usar dmi F mini. Esse primeiro termo é zero. Tudo bem. Mas esse segundo termo aqui ele fica menos psi, né?
é a DI do θ F'. Esse termo aqui a gente não pode falar nada. Então, quer dizer, não vale as identidades de Bianchi para esse, vamos dizer, para esse campo efetivo. A gente só pode escrever isso nas equações. A não ser que eu tivesse aí alguma coisa, vamos dizer, ligada à dualidade. Né? Porque no eletromagnetismo a gente não tem a simetria da dualidade porque não tem monopolo magnético. Quando a gente introduz monopolo magnético, a gente pode introduzir o monopolo magnético e impor a condição de simetria por dualidade. A gente faz E vai B, B vai menos E, corrente magnética vai na corrente elétrica e a elétrica vai menos E. Mas a gente, estando com a equação de Maxwell normal, a gente não tem que deixar isso aqui assim. Então a gente não tem. Seria interessante, né, se a gente conseguisse escrever as equações de Maxwell completamente, né, de forma simétrica, mas aí a gente só consegue organizar. De qualquer maneira, se a gente estiver no vácuo, vou colocar o seguinte: se nós estivermos no vácuo, vamos pegar as equações inhomogêneas aqui. A gente vê algumas relações de ortogonalidade. No vácuo a gente tem divergência. Vamos colocar assim, divergência desse campo é igual a zero, no vácuo. Isso aqui tudo é o que a gente está chamando desse E, divergência de E igual a zero. E no vácuo também, a gente vai ter o rotacional desse B aqui, porque rotacional de onde é rotacional de B, esse cara aqui, igual a PED. Tá certo. Quando nós tiramos as equações de onda, né, a gente precisa tirar o rotacional do rotacional de B, que é gradiente da divergência, menos o laplaciano, e aí a gente vai tirar um rotacional de E, mas, claro, então, quer dizer, nesse caso, a gente não vai, eu estava pensando se a gente pudesse obter direto as equações de onda para esse E e B, esses E e Bs aí curvos, né? Mas não porque eu não consigo usar aqui, por exemplo, tirar, se a gente não consegue, a gente não tem as relações de Bianchi, as identidades de Bianchi para esses campos aqui, porque exatamente, se a gente pegasse aqui rotacional de E, esse rotacional de E aqui é menos dB/dt, sairia daqui. Mas aqui eu vou produzir um termo que vai ser rotacional de B, vou produzir um gradiente de θ e a gente não vai conseguir fechar, a não ser que a gente fizesse a condição de dualidade, né? Quer dizer, a simetria dual. Se a gente impuser uma simetria dual, eu vou dar uma pensadinha nisso, é capaz de a gente resolver isso, mas vamos deixar por enquanto. Então a gente conseguiu colocar essas duas equações aqui. Quer dizer, isso aqui, de uma certa maneira, está mostrando para a gente o seguinte, quer dizer, as equações de onda que nós vamos, quer dizer, a gente não consegue obter equação direta, quer dizer, seria interessante se a gente tivesse uma equação de onda para o E, quer dizer, aparentemente daqui a gente vê uma relação de ortogonalidade, né, quer dizer, para cá. Se eu olhar isso aqui no espaço de Fourier, esse campo aqui, transformado de Fourier dele, tem uma ortogonalidade com o momento. Quando olhar isso aqui, essa equação do ponto de vista de Fourier, fica K escalar a transformada de Fourier do campo elétrico. Isso daí está indicando que, apesar de ter esse áxion aí, a onda manteria como é que se diz? Manteria a transversalidade, mas para isso eu teria que ter certeza que eu posso ter uma solução de onda plana. Eu só vou poder garantir que eu tenho solução de onda plana se eu tivesse essas equações aqui, quer dizer, da Lambertiana de E igual a zero. Aí eu poderia garantir que eu teria uma solução, quer dizer, eu teria uma relação de dispersão ômega 2 igual a K2 e teria solução de onda plana, mas devido a esses termos, as equações homogêneas, né, é que vão estar atrapalhando. Então a gente possa pensar o seguinte, e se a gente quiser colocar monopolo magnético aí, vamos pensar assim, simetria de dualidade, o
ela faz para nós? Vamos escrever as equações de Marx aqui agora com presença. Se a gente quisesse colocar divergência de E igual a ρ, certo? Rotacional de B, divergência, aí vamos colocar, se a gente quisesse colocar no polo magnético, divergência de B seria densidade de carga magnética. Mas aí é claro, aqui eu deveria colocar uma carga, uma corrente magnética associada ao movimento dessas cargas, né? E aqui a gente teria um disseco rotacional de B, BEDT, mais J. Então vamos ver. A gente teria, quer dizer, claro, para ter primeiro conservação, então divergência, quer dizer, DDT dessa equação, a divergência dessa equação, vai ficar DDT de ρ aqui, divergência aqui, quando eu tirar a divergência dessa equação, vou produzir divergência de J, DDT aqui, aí vou produzir aqui uma divergência de E que vai dar ρ, vou tirar a divergência dessa equação aqui, uma divergência de J, e aqui vou produzir divergência de E, e aqui divergência do rotacional. Então, essa equação aqui, certo? Gauss, do campo elétrico, e uma antena máxima, me dá uma conservação da carga. Se eu tirar a divergência disso aqui, divergência do rotacional de B é zero. Estou errado aqui. Aquela equação que você tinha, aquela toda equação. Oi? Não, estou botando. Eu estou modificando as equações homogêneas para introduzir monopolo magnético, é isso que eu estou dizendo. Eu quero ver se tem uma simetria de dualidade. Quando a gente coloca a carga, eu estou só revendo Maxwell, né? Quando a gente coloca o monopolo magnético e a corrente de monopolos magnéticos, né? A gente pode ganhar aquela chamada simetria de dualidade. Vamos dar uma olhadinha só aqui. Então, aqui eu teria, coloquei a carga magnética, coloquei as fontes magnéticas e as fontes elétricas. Divergência de rotacional de B é zero. Divergência de E é ρ, então fica dρ dt, mas divergência de J igual a zero. Então a conservação está aqui. Aqui deveria dar a mesma coisa. Divergência do campo elétrico, divergência do rotacional é zero. A divergência de B é a carga magnética, então isso aqui deveria dar menos ddt do ρ, e aqui a divergência do J. Então o ideal seria colocar aqui menos. Se a gente fizer isso aqui, essas duas equações aqui, elas vão dar essa equação de continuidade, né? Tira a divergência aqui, dá zero, tira a divergência aqui, fica menos ddt, divergência de B é ρ, e tira a divergência aqui, divergência de J. Então, teria essa equação de continuidade aqui. Então, tem a equação de continuidade nas fontes magnéticas e uma equação de continuidade, só para ver isso aqui, né? Então, a gente começa a ver qual é a simetria, né, que a gente pode ter aqui. Se o E for em B, o B for em menos E, o ρ, carga elétrica, vai na carga magnética, e a corrente elétrica vai em menos a corrente magnética. Vamos ver se isso aqui funciona. Então, se eu fizesse essa divergência de E, vai ficar divergência de B. ρ vai em ρn. Então, com essas transformações aqui, essa equação vira essa e essa vira essa. Então, tem uma simetria já no setor das equações de Gauss. Agora aqui, se o E vai em B, então isso aqui vai ficar rotacional de B. Se o B vai em menos E, aqui fica dt. E se o menos J, se o J magnético vai em menos J, aqui fica mais. Então, essa equação se transforma nessa. E essa aqui, B, vai em menos E, vai ficar menos rotacional de E. O D vai em menos E, então vai ficar menos rotacional de E, dE dt. Então vai ficar menos, se eu pegar essa, estou pegando isso aqui, vai ficar rotacional de menos E. Vai ficar dB dt, que é o próprio sinal. E esse J, só para não me perder. Pegando essa equação e aplicando essas transformações, vai ficar menos rotacional de E, que a gente deveria ganhar Faraday antes, né? Menos rotacional de E. O E vai em B.
E o J vai em menos J magnético. Então, quando eu tirar o menos aqui, vai ficar menos aqui, vai ficar mais aqui. Está dando algum bolinho aqui. Peraí. Precisei desse menos aqui por causa da equação de continuidade. Então, quando eu tirar o E, essa equação aqui, o E vai em B. Então, esse termo aqui fica esse. O B vai em menos E. Esse termo aqui vai em menos esse. E o J magnético vai em menos J. Então, essa equação cai direitinho nessa. Agora, tem que ver que essa vai cair nessa. Então, B vai em menos E. Então, ficou menos rotacional de E. Igual a DE dt. E vai em B. E o J vai em menos J. Então, se a gente troca o sinal de tudo, fica rotacional de E igual a menos dB dt. Tem alguma coisa estranha aqui. Será que eu poderia, talvez pudesse fazer o contrário, se eu colocasse? Não, mas aqui a gente vai colocar isso aqui mesmo, né? Para eu ter a conservação aqui, eu teria a divergência disso. A divergência disso aqui é O. E a divergência disso aqui. Então, aqui me daria a equação de continuidade bonitinha. Eu usaria desses dois sinais menos. Só sei. E se eu colocar. Então, para eu ter a equação de continuidade. Deixa eu apagar aqui um instantinho só, perdão. Fazendo a coisa em forma covariante, deixa eu ver aqui. Se a gente tem F mini, dmi, F mini, igual a J mini. Então, nos dá o setor, né, a corrente elétrica. E aí aqui, se a gente colocasse aqui o setor magnético, vou botar aqui uma corrente, vamos usar aqui no JM, JN. Então, o setor magnético, dni disso aqui também vai dar certo. Não tá certo. Então, eu teria essa conservação sai daqui. Só que talvez como a gente vai definir essa corrente aqui, quando a gente pegar a divergência de B, se a gente colocar aqui, tá certo, se a gente fizer, tá certo, E vai em B, aí eu vou, se eu colocar o sinal mais aqui, o rho vai em rho n, tá certo? Eu estou querendo, tá? Por que eu estou fazendo isso? Estou querendo ver se nós escrevermos as equações de Marx, já vimos o seguinte, que as equações de Marx dessa eletrodinâmica axiônica escritas, né, de forma tradicional, sem a relação de dualidade, a gente não tem uma simetria direta nas equações. A gente pode escrever esses campos efetivos nas equações que seriam não homogêneas, mas as identidades de Bianchi elas se mantêm para os campos antigos. Então, não fica claro para nós, né, a gente tirar a equação de onda aí. Se eu for tirar, deixa eu apagar isso aqui um instantinho, só antes de voltar isso aqui, só para fazer esse teste final. Se a gente quiser tirar uma equação de onda aí, a gente pode tirar ddt do E. Se a gente tirar a derivada temporal dessa equação aqui, então vai ficar derivada temporal segunda desse campo elétrico efetivo. E vai ficar rotacional de dB dt. Esse cara aqui para nós, posso fazer o nosso D. Eu vou tirar o dB dt dele, eu vou tirar, vai furar as equações. Eu gostaria de obter um campo, quer dizer, a gente gostaria de obter aqui alguma coisa que me desse rotacional de D, para poder formar o Laplaciano e depois formar o D'Alembertiano, mas não dá. Então, se eu tirar a divergência daquela equação, divergência de B grande, vai ser divergência de B, que é zero. Tá certo, a gente não tem garantia nenhuma de ter, que eu estava pensando que seria interessante ter a equação de onda para esses campos aqui efetivos, e aí a gente tiraria ondas planas, né, para esse campo efetivo. Mas para fazer isso, né, eu teria que ter realmente eu teria que usar as identidades de Bianchi lá, naqueles campos redondos. Então, realmente eu acho que seria interessante a gente insistir
equação derivada na simetria, né, por dualidade. Então, vamos focar aqui então nas equações de Marx, se a gente tem algum sinal que não está casando. Então a gente fez o seguinte, né? Só fazendo aqui, retomando o que a gente tinha feito aqui, a divergência do campo elétrico, e a carga da seta elétrica, rotacional. O campo elétrico, e aqui em princípio, vamos colocar em princípio uma corrente magnética. E a gente vai ter a divergência do campo elétrico, campo magnético. A gente colocaria aqui uma carga magnética, tá certo? Então, E vai B, tá? Nesse rho, então tem que vir esse aqui, tá certo? Depois aqui a gente colocaria rotacional de B. Então, isso aqui daria para nós uma conservação direitinho, e esse aqui só daria para nós, daria a divergência disso, a divergência de B é menos do rho dt, tá? Mais JN, tá? Então, eu vou pegar assim, teria menos, né? Quer dizer, como se eu tivesse ddt menos ρ mais divergência. Então, a gente fizesse isso aqui. Porque a gente tem uma equação de continuidade aqui. Vou pagar isso aqui. Agora, a gente gostaria de ver a simetria, né? Então, se E vai em B, B vai em menos E. Então, a gente sabe a simetria. Não sei. Então, isso aqui é a relação de dualidade, né? Então, se eu vou para com N, o J, você poderia fazer assim. Então, se eu pegar a divergência de E, ela vai ficar a divergência de D. O rho vai ficar o magnético. Essa equação vem nessa e vice-versa. A divergência de D é, a divergência de D é menos E. Tá certo? Então, depois o problema estivesse aqui. E aí a divergência de B é menos E. Vai ficar menos divergência de E, que deveria dar menos ρ. Tá certo? Então, deixa eu ver se a gente não bota menos E. E se a gente colocar o menos aqui, quando a gente tirar a divergência dessa equação, a gente vai produzir ddt do rho magnético mais divergência do J magnético, ou seja, a gente não perde a equação de continuidade. Mas quando a gente fizer essa transformação de dualidade, que o E vai em B, tá? O E vai em B e o ρ vai em rho magnético, então o rho viria em menos rho magnético, vamos colocar assim. Então o E vai em B, a divergência de B, e o rho vai em menos rho magnético, ficaria divergência de B e o rho vai em rho magnético, então ficaria menos ρ, tá certo? E o contrário, divergência de B, B menos E, e aí ficaria menos ρ. E aí os sinais menos se cancelariam. Então, com isso aqui, só para por enquanto, né? Com isso aqui, essa vem nessa e essa vem nessa, essas transformações, certo? Só que não falei besteira aqui. Divergência de E vai virar divergência de B. Ρ vai virar ρ magnético. Então, essa equação vem nessa. Oi? Tem um sinalzinho. Se eu colocar esse sinal aqui, mas que a gente defina com esse sinal, que eu estou dizendo. Então, se a gente definir com esse sinal, ao transformar essa equação, o E vai em B, vai ficar divergência de B. E o ρ vai em ρ magnético. Então, aqui vai ficar ρ magnético. O ρ vai em ρ magnético. Então, ficaria... tá certo, perdão, você tem razão. Porque o E vai em B e o ρ vai em ρ magnético, né? Então, ficaria um sinal mais aqui, você tem razão. Então, peraí. Então, deixa eu ver aqui uma coisinha. Se a gente fizer isso, né? Você transforma o E em B e o B em menos E. Isso. Deveria ter o ρ em ρm, Isso. e o ρm menos ρ, não tem que ter essa ligação.
Talvez a gente não é só fazer essa ligação perfeita. Você tá em... Isso, vamos fazer isso. O E vai em B, o B vai em menos E. O Rho vai em Rho M, e o Rho M talvez seja isso. Vai, vamos dizer, menos Rho. E o JM. Quer dizer, acho não, você tem razão no sentido de que eu estou fazendo a ligação do que era antes, né? Quer dizer, o E vai em B, o B vai em menos E. Então, se o Rho vai em Rho M, o Rho M tem que ir em alguma coisa. Então, vamos ver se isso aqui dá certo. Então, tirando isso aqui daqui, vamos ver que a gente faça isso. Provavelmente, vamos ver se vai ser isso aqui, se essa recíproca vai ser verdadeira. Então, se nós colocarmos aqui, talvez a gente vai colocar aqui um sinal menos. Fazendo isso, a gente tem, garante a equação de conservação, garante a equação de conservação. Então, vamos falar o que o Léo falou. Divergência de E vai em divergência de B. E o Rho vai em Rho M. Então, essa equação vem dessa. Vamos fazer a vice-versa. O B vai em menos E. E o Rho M vai em Rho. Então, deve ser Rho M vai em menos Rho. Rho M vai. Então, se eu fizer isso agora, divergência de B vai ficar menos divergência de E. E o Rho M vai em menos Rho. Então, eu ganho essa equação. Então, fica assim certinho. Eu vou colocar aqui o Rho M. Tá certo. Então, agora eu acho que pelo menos essas duas festas. Vou fazer de novo, tá? Pegando essa equação e aplicando essas dualidades. Divergência de E vai ficar divergência de B. E o Rho vai em Rho magnético. Então, a gente ganha essa equação aqui. Agora, dessa equação aqui, o B vai em menos E. Vai ficar aqui menos divergência do campo elétrico. E o Rho vai em menos Rho M. O M vai em menos Rho. Então, aí a gente vai ter divergência de E igual. Uma vai na outra e a outra, a primeira vai na segunda e a segunda vai na primeira. Tá, mantendo isso aqui, vamos ver. Agora talvez aqui tenha uma tropinha. Vamos lá. Então agora, rotacional de E. O E vai em B, vai ficar rotacional de B. Menos. O B vai em menos E. Vai ficar DT. E o JM vai em menos J. Aqui eu tenho menos J, JM vai em menos J, então aqui fica mais J. Certo? Eu botei menos aqui, e aí eu estou dizendo que o JM vai em menos J, então fica isso aqui. Então essa equação aqui, ela me daria o Ampere Max do corrente. Agora vamos sair do Ampere Max. B vai em menos E. Então vai ficar menos rotacional de E. O E vai em B. E o J vai em menos JM. Então vai ficar rotacional de E, vai ficar menos dBdt, mais JM, é isso? Então aqui, talvez isso aqui tenha que ir nesse. Vou fazer isso aqui de novo. A peça aqui funcionou. Quer dizer, o Rho vai em Rho M, o J vai em menos JM. E aqui a gente inverte. O Rho M vai em menos Rho, e o JM vai em J. Então, vamos só fazer essa última agora para a gente ter certeza que essa forma está nessa. O rotacional de B vai ficar menos rotacional de E. dEdt vai ficar dBdt. E o J vai em J. Então aí a gente vai vai em menos JM. O J aqui vai em menos JM. Então o J vai em menos JM. Vai ser isso mesmo. Vai ficar rotacional de E igual a menos dBdt. Uma vai na outra. Isso a gente botou aqui. Quer dizer, isso aqui estava perfeito, né? Isso aqui deu certinho. O J vai em JM. Talvez o JM tenha que ir em menos J mesmo. Então vou voltar aqui. Só. Modificou. Então, só isso aqui deu certo. Rotacional de E deu rotacional de B. dBdt deu menos dEdt, fica mais. E o JM vai em menos J. Então, fica mais, tá certo. Tá legal. JM vai em menos J. Tá legal. E agora, voltando a essa aqui. Rotacional de B, menos, um sinal menos aqui. dEdt fica dBdt. Então,
esse não menos se transporta para cá, e o J vai em menos JN. E aí o menos daqui se transforma em mais JN. Então tem uma coisa que não fecha aí, né? Quer dizer, a gente fechou para essas duas aqui, quer dizer, um ρ em ρm, ρm menos ρ, o J em menos J. Porque pela equação de continuidade também a gente tem o seguinte, se vale isso aqui, se essa equação de continuidade vale aqui, a gente deveria ter a mesma equação de continuidade que aqui, por exemplo, né? Divergência disso, fica divergência de B, que é menos aqui, e divergência disso, divergência de ρ. Então, se o ρ vai com M, então isso aqui vai ficar DDT do M. O J vai em JM, né? Então aqui ficaria, se o ρ vai em ρm, o J vai em JM, o JM talvez iria. Se a gente fechar a equação de continuidade, o que a gente quer, que por aqui, só para voltar aqui, ó, dmi F tilde mi, vai ser a corrente magnética. Então a gente tem que a divergência disso aqui tem que ser zero. Então, quer dizer, DDT do JT0 mais divergência do J mais divergência, quer dizer, do J magnético zero mais divergência do J magnético igual a zero. Então, tem essa equação de continuidade. Ela tem que derivada. Eu poderia também definir a minha corrente JM, né, como sendo menos ρ, J, ρ menos J, não importa. Eu incorporo o sinal na definição. Então, que eu tenho que ter uma equação de continuidade para o setor magnético, tem que ter. Não está legal. Então, se a gente colocar aqui mais ρ, divergência disso aqui, né? E aí aqui ficaria a divergência do JM. Então ficaria menos DDT do ρ, menos divergência do JM. Então isso aqui garante uma equação de continuidade para o ρ e para o J, né? A divergência disso fica zero, isso aqui fica menos DDT do ρm, menos divergência do J, então vem uma equação de divergência nula. Se eu colocar esses sinais assim, a mesma coisa aqui. Tá certo? Então isso aí está ok. Bom, então acho que quanto isso aí não se tem discussão. A questão agora é ver como a gente implementa isso aqui. Então essas aqui dos ρs, né? Então, quer dizer, essa aqui ficou claro que o E vai em B e o ρ vai em ρm. Então essa vem nessa e vice-versa. O B vai em menos E, o ρm vai em menos ρ. Então essa volta para essa. Então, essas duas aqui, com essa aqui e essa aqui, está funcionando. Agora a gente tem que ver essas duas aqui com as correntes. Então, rotacional de E, então vai dar rotacional de B. Menos dB dt. Então vai ficar dt. Então B vai em menos E. Então a gente obter isso aqui. E o JM deveria, com esse sinal que está aqui, para obter isso aqui, eu deveria ter JN de menos J. Eu produziria esse. Então a gente ganharia ampere máximo a partir daquele Faraday NCA. Com essa, quer dizer, com esse JN de menos J. Agora voltando. B vai em menos E. Então, decremento rotacional de B. O E vai em B. Preciso pelo menos. O E vai em B. Então, precisaria esses dois sinais teriam que ser trocados mesmo, né? De qualquer maneira tem que ser revertido. Agora, o J vai em menos JM. Então, eu deveria ter J. Se o J vai em menos JM, então aqui vai ficar mais. Se o J vai em menos JM, aqui vai ficar mais J. E aí, quando eu multiplicar por menos 1, vai ficar menos dBdt menos J, não é isso? Então, rotacional de E igual a menos dBdt menos J. Não acho que é isso não. Só para ter certeza. A gente disse que o J vai em menos JM e o JM vai em menos J. Tá certo? Então, parece que está funcionando.
B vai em menos zero. Isso aqui vai ficar L. Esse B aqui vai em menos zero. E o JN vai em menos J. Aqui vai ficar mais, a gente obtém aqui. Agora vamos fazer o contrário. Aqui para lá. B vai em menos zero. Caminho rotacional de E. E vai em B. Aqui fica mais do que o B. E o J vai em menos JN. J vai em menos JN. J vai em menos JN. Então aqui fica menos e fica mais. Tipo, o J vai em mais Então o J vai em mais JN, que eu acho que ele fecha. Porque a gente não usou isso aqui antes, né? Isso. Então a gente não usou isso aqui. O J vai em JN e fica menos aqui. Aí agora só com cuidado que a gente tem que. Ah, tá certo. E aí a gente mantém esses sinais aqui, porque a equação de continuidade não muda, né? É só essa transformação. J vai em JN. Então tá legal. Então o J vai em JN e o JN vai em menos J. Tá certo. Então tá. Então com essas transformações aqui, quer dizer, a gente tem uma perfeita, ficaria com a perfeita simetria num setor e no outro. Né? Então o que eu estou querendo colocar aqui seria isso. Se nós introduzirmos então o setor magnético, quer dizer, a gente estaria, deixa eu apagar isso aqui, a gente estaria dizendo o seguinte: dmi F tilde Mi é igual a corrente magnética Mi. Estaria introduzindo essa. Então a gente teria que fazer o seguinte: modificar. Quer dizer, então isso estaria dizendo que para eu modificar as minhas identidades de Bianchi, então eu teria que, talvez, quer dizer, que eu teria, como é que eu entraria com o áxion aí, né? A gente deveria ver, quer dizer, que o que a gente queria ter era que no vácuo, quer dizer, com todas as correntes sendo zero, né? Tudo sendo zero, uma iria na outra. Então eu gostaria de a gente ver que tem na hora de escrever as equações de continuidade, de Bianchi ali, a gente tem essa simetria de dualidade aqui também, né? Quer dizer, que o E vai em meio, o B vai em menos zero. Tá certo. Então, para isso aí, quer dizer, agora a gente só teria que ver só como introduzir o áxion na identidade de Bianchi. Eu vou dar uma olhadinha nisso, para a gente. Tá? Então, só para chamar a atenção desse fato, então vou anotar isso que eu vou fazer. E vamos só partir daqui rapidinho para a gente falar daquela questão do efeito Cherenkov, olhando a linearização. Deixa eu apagar isso aqui. Vou anotar aqui. Certo. Então, semana que vem, Léo, do aula você fica dia 12. Eu continuo a aula de hoje semana que vem. Vamos semana que vem. Então vamos só dar uma olhadinha aqui. Hoje vai ficar até 8 horas, sabe? Não, porque fica até 7h30, já são 7h30. Não, são 7h05, vou ficar até 7h30. Vou ficar até 8h. Eu vou ter que ser um pouquinho. Não, tá legal, não tem problema. Chamar a atenção aqui da seguinte coisa, então. Voltando aqui às nossas equações. Então vamos dizer, nós não estamos colocando monopolo, então vamos trabalhar com as equações de Maxwell, né, nessa forma não linear, elas estão aqui. E vamos fazer a seguinte então, ideia agora. Suponhamos que nós tenhamos esse sistema num campo magnético externo. Deixa eu pegar isso aqui. Vamos trabalhar com as equações nessa forma. Então, digamos que o nosso campo elétrico vai ser o próprio, vamos dizer, a gente está querendo dizer que a gente tem um campo num campo magnético externo. Então, as excitações que vão se propagar, vamos dizer, a gente tem o campo E, a gente vai ter o nosso campo elétrico, ele pode ter uma parte de fundo, um campo de fundo, que pode ou não ser constante, mais uma flutuação, mas a perturbação que se propaga. E o campo magnético também, a gente vai ter um campo magnético de fundo, mais um campo que se propaga. Só que eu só queria chamar a atenção que eu apaguei aqui, mas depois eu vou fazer uso disso aqui. Na semana que vem a gente vai discutir o papel da dualidade, né, da simetria de dualidade na eletrodinâmica axiônica. Estou só dizendo que não parou por aqui não. Semana que vem a gente leva isso à frente, porque a minha proposta é que se a gente conseguir ter essa simetria, a gente vai conseguir ter soluções de onda plana, mesmo
num caso não linear. Mas aí é importante ter essa simetria de dualidade. E o que acontece na matéria condensada, naquele efeito item, que está acontecendo é isso, é a presença de monopolo magnético. Então, se a gente tiver uma presença de monopolo magnético, a gente pode ter uma situação interessante para estudar. Fica para frente. Mas vamos só voltar agora para uma coisa mais simples. Suponhamos que nós tenhamos as equações da eletrodinâmica axiônica num campo eletromagnético externo. E vamos pegar a situação corrente do efeito Primakov, que é: eu não tenho campo elétrico externo, porque vamos supor que você está numa situação astrofísica, que você tem uma estrela, por exemplo, uma região do campo, uma região do espaço, onde tem um campo magnético muito intenso, mas você imagina que esses objetos sejam eletricamente neutros. Então, o campo elétrico, em média, é zero. Claro que posso ter um campo elétrico dipolar, quer dizer, o campo elétrico, vamos dizer, a parte de monopolo do campo elétrico é zero, porque a estrela é neutra, mas claro que ela pode ter uma configuração de dipolo, eu posso ter um pequeno campo elétrico dipolar, que é desprezível. Então nós estamos desprezando o campo elétrico externo, porque a gente tem apenas um campo magnético, esteja numa região onde eu tenha campo magnético externo, e num primeiro momento, vamos até supor que o campo magnético externo seja constante. Então, essa equação aqui vai dar para nós divergência do campo elétrico Então, quer dizer, o campo elétrico é o próprio web pequeno, a própria flutuação. Então vai ficar a divergência da flutuação. A gente quer ver a estrutura de ondas dessas flutuações. Mas se. Então aqui a gente produz, né, vai produzir aqui. O primeiro termo aqui vai ficar o gradiente de θ escalar campo externo. Mais xi divergência de θ xi gradiente de θ é a mesma coisa, gradiente de θ escalar a flutuação. Estou só substituindo esse primeiro termo aqui, ele dá xi, vai dar o gradiente de θ escalar b. Aí esse b eu decomponho, vai ficar gradiente de θ escalar campo externo mais xi gradiente de θ escalar a flutuação. E mais agora, xi θ divergência de B. Então nós estamos supondo que nós estamos trabalhando, vamos estar trabalhando no vácuo, ρ é zero, e que a divergência de B é zero. Nós não estamos introduzindo monopolo magnético. Então isso aqui é igual a zero. E as flutuações que nós temos são, esse campo aqui é uma flutuação, portanto é uma coisa pequena, e o θ também não tem background. Então o θ é a sua própria flutuação. E nós vamos linearizar o nosso sistema. Vamos estar trabalhando com uma linearização. Então, na linearização, a gente está jogando fora os termos quadráticos na flutuação. Então, eu vou jogar fora esse termo aqui, porque esse termo aqui seria de ordem segunda. Ele tem a flutuação no áxio e tem a flutuação no fóton. Estou só querendo linearizar o sistema. Aqui não, é linear no fóton e linear no áxio. Então, é essa a primeira equação aqui. Depois, rotacional do E é igual a menos dB dt. Vamos supor que o campo magnético externo seja estático e uniforme, não depende do tempo. Então, menos dB dt. Tá aqui. Depois, divergência do campo magnético é zero. Vamos supor que o campo magnético externo seja uniforme, como eu falei, a gente está com um campo magnético uniforme, ou muito pouco dependente do espaço. Divergência de B igual a zero. Então, nós estamos promovendo essa linearização, imaginando que não tem campo elétrico externo, que o campo magnético externo seja constante no tempo e seja uniforme. E aí agora vamos pegar a última equação, que é a termo rotacional de B. Então vai ficar esse aqui é uniforme. Então vai ficar rotacional da flutuação. Estou só linearizando essa equação agora. Linearizando Maxwell, Ampère Maxwell. Então aqui vai ficar. Aqui vão ficar menos que xi ddt de θ, menos que xi, derivada temporal do θ, escalar campo magnético. Vou escalar campo magnético. Então aqui vai ficar o campo magnético externo. Estou botando B de background, né? Campo magnético de fundo. Bzinho é background. E aí, claro, o segundo termo vai ser o B pequeno, mas aí é uma flutuação, é um termo de segunda ordem nas flutuações.
Depois o outro termo lá vai ficar menos que si, aí vai ficar o gradiente de θ. Ficar gradiente de θ. Gradiente de θ vetorial campo elétrico. Mas o campo elétrico é a própria flutuação. Então, isso dá zero. Já é a segunda ordem, certo? Que é o primeiro termo. Vai ficar o gradiente de θ vetor E. Mas o E não está. Depois o outro termo vai ficar θ rotacional de E. Esse termo aqui não tem por causa da linearização. Aí o segundo termo é menos que si, θ rotacional. Aí tudo bem, esse termo aqui vai ser sempre segunda ordem na flutuação. Porque o E vai estar sempre, o próprio E é pequeno, então não tem como fugir do termo. Então esse termo aqui não tem. E aí aqui do lado de cá, dEdt. Nós estamos no vácuo, então divergência de corrente a zero. Então, acho que esse sistema aqui está linearizado. Deixa eu dar uma olhadinha direito, então a divergência só do campo elétrico é pequeno, mas que se o gradiente de θ, escalar dele, fica B de fundo e a flutuação foi embora. Rotacional de E menos sobre dt, de NB igual a zero, é rotacional do B pequeno. Então, o primeiro termo lá fica a derivada temporal de θ vezes o B externo, e fica derivada temporal de θ vezes a flutuação, que eu desprezei, e depois fica. Aqui eu esqueci de um termo. Aqui, quando eu abri isso aqui, o outro termo é θ dB dt. Então, olha, tchau aí. Θ dB dt. Mas como esse canto B aqui, a parte externa dele, a parte de fundo dele é constante no tempo, não tem. E a outra parte que sobraria, ela é quadrática. Então, esse termo aqui dá só essa contribuição para a linearização. E depois esse termo aqui, o gradiente de θ. Esse termo aqui vai ser fatalmente de segunda ordem, porque o E pequeno, o E grande já é o E pequeno. Então, esse aqui já é de segunda ordem. Aqui não, aqui realmente a única chance de sobreviver é esse B aqui ser o B pequeno, ser o B externo, que aí fica em primeira ordem em θ. O B de fundo, e esse aqui não tem como, isso aqui já vai ser o próprio, então esse aqui já é de segunda ordem. Então realmente fica só aquele primeiro termo, ele vai ficar a derivada temporal do termo encaixado. Então ficamos com esse sistema aqui, perfeito. Então o que a gente está vendo é o seguinte, depois de linearizar, quer dizer, em frente a esse campo magnético externo, depois de tudo linearizado, a gente pode ter talvez solução de onda plana, porque essa onda plana aqui vai dar a divergência, o gradiente da exponencial é exponencial, a divergência da exponencial é exponencial, quer dizer, tudo aqui fica em primeira ordem. Vamos ver só a equação no tempo, né? A equação de segunda ordem no tempo. Então, se a gente derivar essa equação aqui em relação ao tempo, a gente tem as equações. E temos, claro, que D'Alembertiano de θ, né? D'Alembertiano de θ mais d' de θ igual a menos psi é escalar d. Então, é pequeno é esse aqui, escalar d. Quando a gente pegou a equação aqui, a equação da D'Alembertiano de θ mais d' de θ é igual a psi, né? Então, vamos esquecer dessa equação, que ela vai ser importante para nós. D'Alembertiano de θ mais d' de θ igual a psi. Então, o campo elétrico externo, ele já é o campo elétrico é a própria flutuação. E o campo magnético, ele só é a parte linear, a parte de background, porque essa parte aqui já vai ser quadrática, então fica aqui o fundo. Isso aqui talvez, como a gente está querendo uma coisa linear, para linearizar, quer dizer, a gente poderia imaginar o seguinte, o V de θ deveria ser um termo, por exemplo, do tipo 1/2 M2, θ2, seria a massa do áxio, mais um termo de autointeração. Poderia ser alguma coisa do tipo, sei lá, um lambda sobre 4, como a gente faz sempre, né? θ4. Mas a nível linear, o que vai sobrar desse potencial aqui é um termo linear interno.
Então, digamos que eu poderia dizer que esse V' de θ, então, na linearização, esse V' de θ seria 1m2 θ. Seria uma equação tipo da Lambertiano. Da Lambertiano mais m2 θ igual a xi é escalar. Então, isso tudo linearizado. Então, só lembrando, qual é a hipótese que eu fiz aqui? Que possa ter um potencial de interação do áxion, que eu estou escrevendo dessa forma, um termo quadrático e um termo quártico, tipo potencial φ4. Lambda sobre 4, θ4. Aí, na linearização, quer dizer, quando eu tiro a derivada, esse termo aqui vai ficar m2θ, e esse termo aqui vai ficar lambda sobre 6 θ3. Mas aí, devido à linearização, esse termo fica fora, a gente produz aqui um m2, eu estou só supondo isso aqui. Então, nós vamos escrever agora as equações de onda em presença, quer dizer, para esse conjunto de equações aqui. Deixa eu apagar isso aqui. O que nós estamos querendo ver é a propagação das ondas linearizadas. É isso que a gente está querendo ver, tentar desacoplar aí essas equações, né? Então vamos lá. O que a gente pode fazer aqui, por exemplo, para tirar a equação de onda, a primeira coisa aqui seria tirar aqui a derivada temporal do B. Isso aqui vai me dar o rotacional de. Então vamos tirar a derivada temporal do B. Então, a derivada temporal do B vai ficar d2t do B, sendo a derivada temporal aqui, igual a rotacional do dE dt. Mas aí, rotacional do dE dt. Então, dE dt eu sei o que é. É a rotacional de B. Nosso rotacional de B. Menos que se. Só substituir. Depois vai ter que tirar o rotacional disso tudo, né? Rotacional de B. Menos que se ddt de θ. B externo. B de fundo. Vou tirar então, jogando essa informação aqui. Então isso aqui vai. Então, rotacional do rotacional de B é gradiente da divergência menos o laplaciano. Então vai ficar gradiente da divergência de B pequeno, que divergência de B pequena é menos o laplaciano. Menos o laplaciano do B. E agora esse termo aqui, esse rotacional aqui é zero, então esse termo aqui vai ficar rotacional de um escalar vezes um vetor, vai ficar o gradiente do vetor, vai ficar ddt do gradiente de θ, ddt do gradiente de θ, vetorial B. Não é isso mesmo, gente? Porque quando eu tiro o rotacional, eu estou fazendo aqui rotacional de um escalar vezes um vetor, vai ficar epsilon, djk, dj, s, vk. Então, esse primeiro termo vai ficar o gradiente de S, o produto vetorial do gradiente vezes o vetor, mais o rotacional do vetor, mas nesse caso é zero. Então, o que a gente já produz é da Lambertianozinho, mas veio que tem aqui esse termo misto, a gente produz aqui da Lambertiano de B. Fica Laplaciano, fica menos, aliás, né? Menos Laplaciano de B. Esse termo vem para cá, vai produzir um menos Laplaciano, e esse aqui tem um sinal menos. Então, o Laplaciano de B igual a xi gradiente do dθ dt vetorial B de fundo.
eu posso tirar daqui, eu tenho gradiente do dt θ, no princípio a gente não tira nada daquilo ali. De qualquer maneira, a equação está sendo linearizada, porque a gente vai ter que olhar as relações de dispersão depois. Tá, então, essa é a equação para o Laplaciano de B, a Lambertiano de B, né? Magnética aqui. Vamos tirar agora a equação do campo elétrico. Então, vamos pegar como derivar essa equação aqui em relação ao tempo, mais uma vez. Onde que eu posso apagar aqui? Deixa eu escrever essa equação aqui no cantinho para a gente guardar ela. Então, vamos guardando as equações que a gente tem. A gente tem a equação que vou acabar em 7,5, tá, gente? A gente tem a equação do... Está Lambertiano. Então, a gente está supondo que o áxion possa ter uma massinha, uma massa que deve ser pequena. A fenomenologia sempre indica que o áxion, a massa é a faixa de milha, elétron-volt, então, Lambertiano mais N2 θ igual a mais ou menos se campo magnético externo, não é isso? Campo de fundo, escalar, né? Tá certo, né? Senão vai, né? Aí agora tiramos essa equação aqui. A gente está obtendo todas as equações em derivada segunda, isso significa daqui que a gente vai ter que buscar a nossa relação de dispersão. E agora, tirando a derivada temporal dessa equação aqui, vai ficar, então vamos trabalhar ela aqui, vai ficar D2. Derivada temporal segunda do campo elétrico igual rotacional do dB dt. A derivada temporal dB dt é menos rotacional de... Então vai ficar menos rotacional da flutuação. É isso mesmo, né? Tiramos ddt aqui de B. Então, dB dt é menos rotacional